Bem-vindos ao Pod da BAC. Aqui toda semana você vai mergulhar em histórias inspiradoras com líderes do mercado, no empreendedorismo, influência digital, empresas e muito mais. Sejam bem-vindos e hoje com uma convidada muito especial para mim, a minha querida Alessandra Andrade, que além de ser uma cliente, é uma pessoa inspiradora que vocês vão adorar conhecer. Que prazer ter você aqui, Ale. Aline, é uma honra estar aqui hoje, poder contar um pouco da minha história, da nossa relação, do que a gente está Sim. fazendo e poder me conectar também com essa audiência incrível que você tem. Então, muito obrigada por me receber e vamos embora para esse papo que, Com olha, certeza. tem coisa. Então, no episódio de hoje, nós vamos receber a Ale Andrade, que é uma renomada líder no mundo do empreendedorismo e inovação. A Ale é gestora do Business Hub e coordenadora na área de empreendedorismo e inovação da FAAP. Além disso, ela é conselheira da Associação Comercial de São Paulo, onde também preside o Conselho de Inovação CONIN, e é diretora do Hub de Inovação Pátio 76. Com uma carreira repleta de experiência, a Lê é mentora, professora, palestrante e tem desempenhado um papel vital em movimentos de empreendedores em todo o Brasil. Ela alcançou a vice-presidência da Confederação Nacional dos Jovens Empresários, CONAGE. Eu tenho certeza, prepare-se, que essa conversa ela vai te inspirar a inovar, empreender e também vai gerar um impacto no seu trabalho nesse cenário empresarial brasileiro. Então, Ale, vamos começar. Quem é Ale Andrade? A Ale Andrade é uma malabarista de pratinhos. Sabe aquele circense que vai? Eu tento fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. A maioria das vezes eu consigo, mas tem horas que os pratinhos caem, Sim. porque tem que conciliar tudo. É vida profissional, são os sonhos que eu tenho para realizar, mas também tudo que eu tenho construído. Eu acho que sempre que a gente está buscando algo novo, a gente tem que cuidar também do que a gente já construiu. E uma Sim. coisa que eu prezo muito é a minha família, né? Então, eu sou mãe, sou esposa, sou filha, né? Não deixo de ser Sim. filha. E a associação comercial, FAP, vida de palestrante, que está sempre na estrada. Às vezes, gente, o pratinho cai e espatifa. Mas a gente vai lá com carinho, com Com amor certeza. e volta lá para o palco e continua fazendo e vai E dar tudo tudo bem certo. cair o E tudo pratinho, né? Eu bem. acho que a gente também não pode ser tão rígida. Tem aquela coisa, fazer o que você tem que fazer, mas tudo bem se não der certo, se você não finalizou naquele dia, se você não conseguiu, no dia seguinte você vai, porque a gente também está numa geração que é tudo muito rápido, É né? tudo muito rápido e mais do que isso, a gente se cobra demais. A gente quer fazer tudo bem. Eu, pelo Sim, menos, tenho um senso crítico gigantesco. Então, se não está na qualidade que eu queria, eu me critico muito. Às vezes as pessoas não percebem, mas eu sei o que ficou faltando. E acho que a gente acaba ficando ansioso com isso tudo. Então, aí fica aí um. Vou dividir um pouco do que eu faço, sim. e tem um livro fantástico chamado O Essencialismo, que eu leio, releio. E quando eu não sei mais que pratinho segurar, eu penso o que que é essencial na minha vida. Quais são as prioridades? Pego a listinha, faço a lista do que eu tenho que fazer hoje. Eu acho que só da gente criar um mini plano Sim, tira a gente dessa ansiedade, né? Eu é, faço isso, depois aquilo. Então, isso. quando dá, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Quando não dá, a gente faz uma Tá tudo coisa certo, por né, Ale? vez. E aprendi na terapia, muitos anos de terapia, que cada um só faz o melhor que pode. É, E a gente faz o melhor que pode. Algumas exatamente. vezes isso é suficiente, outras não. E vamos que vamos. Com certeza. Agora conta um pouquinho como que foi essa sua jornada, a sua trilha. Você realmente é um dos grandes nomes do empreendedorismo, você está fazendo um excelente trabalho nessa área de inovação. É muito difícil a gente ver mulheres nessa parte de inovação, tecnologia e também do empreendedorismo feminino. Eu sei que também você levanta essa bandeira do empreendedor, de ajudar o empreendedor. Como que foi que você chegou ali? Aline, não foi planejado e juro que eu tentei fugir. Eu cheguei a fazer uma promessa e eu cumpri essa promessa. Vou contar essa história, acho que eu nunca te contei.
que eu ia ficar um ano sem me envolver em nada que tivesse nem empreendedorismo, nem associativismo. E eu cumpri esse um ano e voltei tudo para onde estava. Parece que é um vício isso. Acho que tem um bichinho que pica a gente. Mas, na realidade, não foi planejado. Eu simplesmente vivi. Eu comecei a falar de empreendedorismo quando não se sabia o que essa palavra significa. Então, uma coisa que a gente usa lá no pátio, quando a gente está fazendo as nossas campanhas de marketing, não é storytelling, é história. Né? Exatamente. Eu vivi isso. Então, eu comecei a falar de empreendedorismo nos anos 90, ninguém sabia o que era isso. Eu era uma jovem que, saindo da faculdade, começou a frequentar o Fórum de Jovens Empresários da Associação Comercial, começou a engajar, quando nem se falava em engajamento, os jovens, era uma rede analógica, né? A gente ia lá, conversava, juntava os grupos. Abria a Barça, não tinha Google. Barça, Delta La Rue se conhecer, né? As coisas eram tão diferentes, incrível, né? Mas a gente tinha essa conexão muito grande do pessoal, de criar o olho no olho, de entender. E meu pai me contava uma história, que é a história do leão. A história do leão, gente, é assim. Existem 2 tipos de leões. O leão da jaula, ele sabe que ele vai comer na hora certa, que ele vai ter um abrigo da chuva, que se ele ficar doente, se ele machucar a pata, ele vai ser cuidado, que a família dele está protegida, mas ele acorda todo dia e ele só tem aquela jaula para viver. E existe o leão da selva. O leão da selva não sabe se vai comer, não sabe onde vai se abrigar, não sabe se vai conseguir passar uma noite tranquila ou se pode ser surpreendido por algum inimigo, algum predador, né? Não sabe como vai cuidar da família, mas ele acorda todo dia e ele sabe que ele tem aquela selva toda para explorar. E eu nasci na selva. Eu nasci numa família de leões da selva. Olha, bonito. E então eu nunca consegui imaginar como seria a jaula para mim. Hoje até o meu trabalho na FAAP, que é um trabalho executivo, ele só acontece porque me dão autonomia. O meu trabalho na associação comercial de liderança, ele só acontece porque eu tenho a autonomia. Eu preciso dessa liberdade criativa, preciso dessa independência, mas hoje acho que o grande desafio é aprender a operar na ordem, né? Porque como leãozinho da selva, a gente aprende fácil a operar no caos. Exatamente. Né? Quanto mais as coisas estão em conflito, quanto mais as coisas estão desestruturadas, melhor eu consigo liderar, melhor eu consigo organizar, consigo criar as estruturas. Então, hoje, já na maturidade, acho que o grande desafio para mim é aprender a operar na ordem. Né? E me fala um pouquinho como que você chegou lá. Então, a sua trilha profissional que fez você trabalhava em empresa, você empreendia desde que você saiu da faculdade? Família empresário, pai empresário, trabalhando com a família desde os 16 anos de idade. E meu pai dizia, junto com a historinha do leão, que ele só queria deixar uma herança. Graças a Deus, meu pai ainda não deixou, está vivo. Meu pai, minha mãe, que eram os relacionamentos dele. E ele frequentava a associação comercial, frequentava o Rotary. E eu ia com meu pai e com a minha mãe, porque naquela época estavam montando o Conselho da Mulher Empresária, não era empreendedora, era o Conselho da Mulher Empresária, mas que não tinha nada de empresário, cuidavam muito de fazer o bem, né, fazer obras assistenciais, mas não era isso que eu queria. Sim. Então, eu chegava na associação comercial, as pessoas perguntavam para mim assim, você vai para a reunião do papai ou da mamãe? E eu ia para a reunião do papai. E logo, eu fui entrando cada vez mais num ambiente masculino, frequentando outros meios, e o que me possibilitou ter uma carreira que normalmente seria masculina na associação comercial. Eu fui colaborar com o Conselho da Mulher Empreendedora faz pouquíssimo tempo, né? Pela liderança da Ana Cláudia, que é inspiradora. Maravilhosa. Mas eu nunca participei até então do Conselho da Mulher Empreendedora. Sempre fui do clube do Bolinha. E o que tem os lados positivos e os negativos. Mas da associação comercial, do Fórum de Jovens Empresários, eu tive a oportunidade de criar na época
a Facesp Jovem, que era réplicas do grupo de São Paulo pelo estado. Nós criamos em 2 anos 24 grupos. Pensa que era analógico, Nossa, né? incrível. Tinha que ir, tinha que fazer Incrível. evento um por um. E depois e junto com isso, eu fui representando São Paulo na Confederação Nacional de Jovens Empresários. Fui a primeira mulher a assumir um cargo de liderança. Levou mais de 15 anos para que uma mulher fosse presidente. Nossa, depois que eu saí. maravilhoso. Mas tive a oportunidade de engajar e de viajar o Brasil inteiro, fomentando esses movimentos de jovens empresários. E aí eu descobri que a minha vocação não era só empreender, mas era inspirar. Era usar dessa experiência, de tudo que eu estava vivendo, para primeiro dizer que não é só glamour empreender. Não, pelo contrário. Que não é lindo, maravilhoso, que a gente não ganha 1 bilhão sempre. Exatamente. Mas que é importante e que precisa ter responsabilidade. E aí, junto com o final da minha gestão na vice-presidência da CONAGE, veio um momento muito turbulento na minha vida. Eu tive uma estafa, não se falava ainda em burnout. Nós estamos falando nos anos 2000, Sim. Então ninguém falava em burnout. Foi 2007 isso. Eu me separei, porque eu não aguentava mais. E aí, Sim. eu prometi para mim que eu não ia falar mais de empreendedorismo, que eu não ia falar mais de associativismo, que eu não iria participar desses grupos. Você deu um tempo. E fiz um juramento de 1 ano. Olha. E exatamente 1 ano depois, o telefone tocou, me convidando para participar de um projeto. E aí eu olhei o dia e falei, hoje eu já posso. Você cumpriu o pé da letra 1 ano. Quer dizer, se esse convite aparecesse 2 meses antes, não ia dar certo. Não, eu cumpri para dizer, para entender também que isso faz parte da minha personalidade. Do seu DNA. Né? E você tem uma missão muito forte também. Eu acho que isso conta demais. Essa missão que você tem de inspirar, de pegar na mão de tantos jovens que você vê que ficam perdidos mesmo, não sabe qual caminho seguir, às vezes montam uma empresa, mas estão completamente perdidos. E a gente vê, né, esses ciclos evoluindo, né? Hoje que eu tenho aí mentorados que já passaram por mim há mais de 10 anos e tal, e você vê o sucesso que eles já tiveram, de como eles realizaram. Orgulho incrível. Tão orgulho, eu falo que faz mais bem para ele, para mim, do que para pra eles. Ele. Né? Isso mesmo. Agora, como que você chegou também na FAAP? Porque a Associação Comercial, perfeito. E a FAAP, como que ela surgiu na sua vida? Bom, então... Eu gosto de falar da FAAP, porque, gente, eu estudei na FAAP, fiz desenho industrial, então tá no meu coração, tenho que jogar sardinha para minha faculdade. Se alguém me falasse que eu ia, de alguma forma, flertar com um acadêmico, eu ia falar, bebeu, caiu de cara, né? Porque nunca. Quando eu fiz faculdade, eu era do diretório acadêmico, eu só fazia política, só participava de movimento, mal ia para aula, não sei nem como eu me formei. Mas voltei, né? Vamos voltar para a historinha, para a linha do tempo. Voltei para o empreendedorismo, trabalhei um tempo com campanhas políticas e depois disso eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo. Fui coordenadora de desburocratização. Imagina, se a gente odeia burocracia antes, imagina como não era há 20 anos. Imagina. E voltei a ter o sucesso que eu tinha idealizado, né? Quando eu parei no auge da carreira como vice-presidente da CONAGE, cheguei num lugar de destaque, tinha me separado e aí casei novamente. Meu marido estava na época montando uma filial da empresa no México. E eu parei, pensei, eu falei, bom, profissionalmente eu já fiz uma, eu já fiz 2 e vou fazer a 3ª. Mas casamento eu não consegui fazer nenhum dar certo. Aliás, a gente deu muita risada aí um pouco. Fala o que você falou do 2º casamento. Aliás, achei fantástico. Não, tava falando para a Aline que o 2º casamento é a vitória da experiência
da esperança sobre a experiência. Você já fez o negócio, deu errado, mas você vai lá e insiste, porque você acredita. Você tem esperança. Então, pensando nisso, eu larguei tudo e fui com meu marido para o México. Parei de trabalhar. E foi uma fase também muito de descoberta. Me conectei nesse relacionamento, pude apoiar o meu marido, fiz um papel de tradicional da sociedade como mulher. Me afastei de muitos amigos, porque ficava mais no México do que em São Paulo. Precisei aprender a me virar sozinha, numa língua nova. No final desse período, eu engravidei, tive a Bia. Já tive a Bia aqui de volta ao Brasil. Pude curtir minha filha. E aí, um dia, meu marido chegou. Eu fui conversar com ele como é que foi o dia dele. E eu descobri que eu não tinha nada para contar. Que o que eu tinha para contar era o que eu tinha discutido com a babá, com a empregada, que as coisas estavam mais caras no supermercado. E naquele momento eu olhei para ele e falei assim, não foi com essa mulher que você casou. Nossa, até me arrepia. E isso mostra e inspira mulheres que estão nos assistindo que você também tem que ir atrás dos seus sonhos. Você pode ser o que você quiser, mas nunca deixe também de fazer as coisas em função também de um relacionamento. Isso é muito sensível, né? Como a autoestima de nós mulheres. E meu marido foi muito parceiro, porque nesse momento ele me apoiou muito. E o caminho que eu encontrei foi voltar a estudar. E aí eu fui fazer um curso na FAAP, uma pós chamado Universo da Beleza. Do Universo da Beleza, eu emendei no MBA de Gestão do Mercado de Luxo. E um dia o diretor, na época, o Silvio Passarelli, me chamou para conversar. Ele era diretor da Faculdade de Artes. Falou, olha, Alessandra, eu vou assumir aqui um desafio duplo. Eu estou assumindo também a Faculdade de Administração e tem um centro de empreendedorismo que eu quero mudar a gestão. E eu comecei a fazer uma lista na minha cabeça quem eu podia indicar. E ele falou, Alessandra, eu queria que fosse você. Eu falei, Silvio, não eu não sirvo. É um trabalho CLT. Eu sou livre demais para isso. 2, que eu não saberia conciliar um 9 to 5 com a minha vida, com estar ao lado da minha família, as oportunidades que eu tenho de viajar. Ele falou, não, nós vamos construir para que você venha para cá. E eu, muito reticente, ele falou assim, a gente faz o seguinte, você vem, fica 3 meses. Se você não quiser ficar, você já vai ter feito um diagnóstico e vai me direcionar. Bom, estou lá 9 anos e meio. Nossa. Professor Silvio, infelizmente, não está mais lá com a gente, já se aposentou. Então, ele saiu e eu fiquei no meio do caminho. Né? Eu fechei o Centro de Empreendedorismo para criar o novo modelo do Business Hub, que toda essa, como eu falo, não é storytelling, toda essa história de startups, de como começa, como... Eu vivi isso. Exatamente. É a minha turma do bar. É a minha galera. Então, o meu ambiente é sobre isso. E também foi muito difícil quando eu abri mão desse lado da minha vida, porque eu tentava me encaixar como uma esposa, né? Bela, bonita e do lar. Recatada e do lar. Recatada, bonita e do lar. E aí eu ia para os eventos e eu não sabia ficar no grupo das mulheres. Eu sentava no grupo dos homens, porque eu queria discutir de política. Eu queria discutir da taxa de juros, né? Eu não queria saber da escola. Hoje, eu acho que eu tenho isso muito mais equilibrado. Hoje eu quero saber da escola, eu quero saber de uma série de coisas, mas continuo me interessando ainda pela taxa de juros, como é que foi a reunião do Copom, quais são as linhas de crédito que estão saindo para empreendedores, como é que isso afeta a nossa vida. E esse presente que eu ganhei do Silvio Passarelli, de me levar para a FAAP, é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. A FAAP se tornou a minha casa. Com certeza. E eu tenho a gratidão de acordar todos os dias e ir para um laboratório de gerações. Porque em 9 anos e meio, eu peguei millennials, Zs, né? E ver
a mudança dessa juventude, como é que elas se comportam diferente, como os valores são diferentes. Pude acompanhar na pandemia isso. Então, é um aprendizado que eu acho que eu sou uma profissional muito melhor, uma líder muito melhor, porque eu tenho a FAAP na minha vida e eu posso acompanhar esses Esses jovens jovens, né? E como você essas vê a mudanças. importância das instituições de ensino para ela fomentar essa questão do empreendedorismo, da inovação? Porque algumas entidades você vê que ainda é um modelo muito clássico de ensino, e eu vejo, e eu até falo por experiência própria, quando eu me formei, eu morei depois em Barcelona, voltei e já empreendi. Eu abri a minha empresa com 21 anos, 22 anos. Eu não sabia nem emitir uma nota fiscal. Não tinha ninguém me ensinando o que era empreender. E é engraçado que a minha trilha profissional sempre foi voltada para o empreendedorismo, que nem a sua. E foi tão difícil você não ter, na época, um suporte que esses jovens têm hoje. E foi tudo na selva, né, que nós cavamos ali, sem saber como era. Como você vê hoje, porque as coisas mudaram tanto, graças a Deus, mas como você vê o papel e a importância dessas instituições com essa nova geração do empreendedorismo e inovação? Eu acho que é fundamental. Eu acho que hoje, principalmente, a faculdade, ela está entrando numa seara que era só dos colégios. Sim. Eu acho que hoje a gente termina de formar o caráter dos jovens. Eles não chegam para a gente ainda completamente maduros. Eu acho que a faculdade faz esse papel que antes não fazia. Sim. Na minha época, eu era um número lá. Claro. Eu brinco que assim, vai com o gado. Eu lembro até hoje o meu código de matrícula, porque eu precisava daquele número para tudo. A FAAP tem essa vantagem de ser uma instituição pequena, onde a gente conhece cada um dos alunos, a gente se relaciona com eles, a gente pode trocar, conversar. E o Hub, que é esse espaço de inovação que eu montei lá, ele é todo de vidro, todo aberto. Então, o acesso é muito grande, né? Você poder chegar, conversar, entrar na E sala. eles abrem empresas enquanto estão Eu vou te fazendo dizer a graduação? que no final, No final. que é falar uma Que expressão bonitinhos. chula, vou falar uma expressão chula, que é quando a água bate na bunda, né? Faz o pia aqui. Tá acabando. Mas até a gente tem um programa desde que eu entrei para o Centro de Empreendedorismo, que eu criei o Empreenda FAAP, que é um desafio de empreendedorismo. Agora seria a 10ª edição. A gente lança ele o mês que vem, totalmente reformulado, porque eu entendo que esse boom de startup que a gente fala está caindo. Sim. Eu acho que tem aí um aumento muito grande da indústria criativa. A FAAP é o lugar das artes, é o lugar da moda, Sim. é o lugar do cinema. Sim. A gente tem aquela estrutura que você conhece muito bem, que é um parque de diversões. Então, e a gente tem também a questão dos nossos alunos que se formaram na pandemia. Então, a gente estamos reformulando o Empreenda FAAP, ele passa a chamar Fábrica, que é o nosso novo programa de apoio, e a gente vai ter um espaço especial, uma trilha especial para o ex-aluno, principalmente entendendo que muito aluno que fez a faculdade pensando que teria uma carreira executiva, o mercado mudou muito, e ele vai precisar empreender. E mais do que isso, Aline, falando no papel da instituição educacional, eu acho que também está chegando num momento da gente se disruptar de novo. Eu fiz um curso que chama Estratégia de Inovação Disruptiva, que é dado pela Harvard. E eu não sou uma empreendedora em série, eu sou uma disruptora em série. Eu gosto de ir lá e apertar o explode para começar de novo. Eu sei que você adora isso. Então, eu não sou empreendedora em série, eu sou disruptora em série. Você gosta do zero, eu gosto do zero. aquele eu desafio. Assim, tá bom, aqui tá bom, então vamos começar de novo. E a gente, e uma das correntes que eu acho que a gente precisa trabalhar é que o empreendedorismo não serve mais. Acho que E por que, Ale? Que polêmico. Essa é boa. Polêmico. A gente não consegue vender essa ideia do
do empreendedorismo para uma geração que não valoriza ser dono de nada? Como é que você quer que ela seja dona de uma empresa se ela não valoriza ser dona do carro, dono do apartamento? E hoje em dia nem tem carro, muitas Não tem vezes, carro, não não tem, não aluga, não precisa. tem. O jovem de hoje mudou demais. Os sonhos deles agora é viajar, é conquistar, não é o apego do material. É o nomadismo. Mudou demais. E aí são outras soft skills que você precisa ensinar para esse jovem, que não é mais o material, né? A estrutura, a empresa. É autogerenciamento, gestão de tempo, automotivação, controle, como transformar o que ele sabe em renda, sem necessariamente ele ter que ter uma estrutura toda para que ele possa ter mobilidade, para que ele possa trabalhar de onde ele quiser, como ele quiser, e que ele possa explorar o mundo. O meu mundo, quando eu me formei, era desse tamanho. Exatamente, as coisas mudaram demais. As coisas mudaram demais. E esse jovem não quer esse peso todo. Não. Ele quer poder desbravar esse mundo. Exato. E se nós, como instituição de ensino, não estivermos atentos a isso, a essas necessidades, a incentivar isso, aí a gente não está mais contribuindo para essa formação. E fala um pouquinho como que é essa sua abordagem, né? Como que você trabalha como mentora desses empreendedores que estão com a sua startup? Como que funciona? Cheguei lá do zero com uma ideia. Como que funciona esse plano de mentoria? Aline, as pessoas às vezes criam uma expectativa em relação ao mentor de que o mentor vai resolver. E mentor não resolve nada. Eu ainda brinco que eu tenho um salário maravilhoso para torturar criancinhas, né? Porque não é o meu papel, né, dar as respostas. É ajudar a fazer as perguntas corretas. Sim. Então, acho que o papel do mentor é ser extremamente crítico, ser advogado do diabo, sempre pensar nos dois lados. Nos dois lados e, principalmente, ajudar esse empreendedor a calcular o risco. A gente sempre fala, empreender é correr riscos, mas não qualquer risco. E ajudar nessa descoberta, principalmente aí pensando num pedaço educacional, porque é muito diferente a minha mentoria na FAP com a minha mentoria da Associação Comercial. São abordagens, e são abordagens completamente diferentes, mas esse aluno da FAP que está querendo empreender, ele precisa saber o que ele banca. Aprender a desenvolver contratos com ele mesmo, aprender a definir quais são as métricas para saber se ele está avançando ou não, que ele possa tomar as decisões, aprendendo a coletar dados, a analisar de uma forma menos apaixonada. Acho que empreendedor tem isso, a gente se apaixona, muito, né? O nosso filho, assim, vira nosso filho. filho. Não vai dar certo daqui a pouquinho, e esse daqui a pouquinho às vezes nunca chega. Exato. Então, muitas vezes no Empreenda FAP, e o Empreenda FAP a gente não seleciona alunos, a gente seleciona projetos, né, de alunos. A gente escolhia projetos que sabia que ia dar errado, só para o aluno ter a experiência do dar errado. E uma das coisas que a gente tem discutido muito lá é criar, né, estamos vendo como fazer isso, um laboratório de fracassos. Olha, interessante. Porque não diz que você tem que quebrar para dar Claro. certo? Então vamos ajudar a quebrar logo. Vamos dar marreta. Na verdade, são experiências que a vida real, né, elas trazem no dia a dia. Quem empreende sabe disso. Você acha que está tudo bem, no dia seguinte está tudo mal, está tudo errado, deu tudo, não está legal. Você tem que saber ter essa força e resiliência para poder dar a volta por cima, pensar em outras soluções e continuar. E eu acho que a gente está criando, não a gente instituição, estou falando a gente sociedade, está criando uma geração muito fragilizada. Sim. Estava comentando aqui, antes da gente gravar, dos meus desafios como mãe, mas assim, outro dia a escola falou, a gente está preocupado porque a sua filha estava chorando. Gente, ela é uma pré-adolescente, ela tem que chorar. Quantas vezes eu chorei?
Então, a gente não sabe mais, né, chorar, a gente não sabe mais lidar com tédio, a gente tem isso daqui, ó, Não sabe lidar com bronca. com Eu bronca, imagino um jovem frustração. tomando uma dura do chefe, já quer sair. Não tem. O problema de retenção, eu falo que eu tenho uma equipe que é relativamente pequena no pátio, mas uma rotatividade, porque não Não sabem lidar aceita. com críticas. Não aceita. E há aquele problema que a gente vê da geração neném, né? Que eles falam que não estuda, não trabalha, ou estuda, mas não consegue se colocar. É muito complicado, é sensível demais. Saber ter as ferramentas para poder acessar esse jovem, dar o estímulo para ele e mostrar que ele também tem capacidade de poder empreender E e errar e acertar. E a gente tem a honra como instituição de ensino de poder influenciar num momento que você pode mudar uma vida inteira. É completamente diferente se você como minha mentora, eu já venho cheia de vícios, eu já venho com meu caráter formado, cheia de opinião. Então, você poder influenciar num momento ainda de formação do jovem, isso é fantástico, é uma honra poder estar ali, poder criar isso sim, eu Poder sou muito sinalizar feliz. o caminho, né? Agora, fala um pouquinho sobre a questão da inovação. A gente vê que é muito difícil, infelizmente, ainda é difícil você ver mulheres falando sobre inovação. É muito, eu não vejo com muita, é uma ou outra que você vê. Como que você entrou? Você sempre gostou de inovação? E depois até você vai me contar mais para frente das feiras maravilhosas, congressos, palestras que você roda o mundo. Mas eu gostaria de saber como que foi isso para você, mais esse desafio de entrar nesse mercado que também é muito masculino, que é o da inovação. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de um mercado ainda mais masculino, mas que as mulheres estão dominando. Dá mais 10 anos, só vai ter mulherada. Opa! Né? E eu vejo os cursos de robótica para criança, tem muitas meninas, as meninas não entendem isso. Até mais uma passagem com a minha filha, eu gosto de contar essas histórias porque vive assim, a vida como ela é, Sim, né? a vida real. E fora do Stories, como você está? No meu Stories, gente, já aviso, eu tô sempre com filtro. Você quer me ver feia, você vai lá em casa. Como você está fora do Stories sem filtro, mas passo bem. Mas eu estava fazendo um curso, foi uma época que eu estava fazendo um pós-MBA de conselho de administração só para mulheres. Então foi um desafio, né, dentro dessa minha evolução de me relacionar com mulheres, quando lançaram um livro na época que era Histórias de Ninar para Meninas Rebeldes. Quem não conhece, quem tiver filha, recomendo. Que demais. É uma página, uma historinha por página contando mulheres que foram à frente do seu tempo. E eu comprei esse livro e fui dar para minha filha, né? Porque ela tinha 6 anos de idade. E era um livro grosso, assim, de capa dura. E eu dei para Bia, assim, como se eu estivesse dando a Bíblia Sagrada, assim. Foi quase um momento solene da entrega. E ela falou, mãe, por que você está me dando esse livro? Eu falei, filha, que aqui contam histórias de mulheres, XPTO, e é para você saber que você pode ser o que você quiser. E ela falou assim, mas por que eu não seria? Ui! E aquilo foi um tabum, né? Porque, na realidade, a nossa geração tem muitas crenças limitantes. Muito. Porque a gente vem de uma geração pós-revolução feminina, direitos, rasgar sutiã, pílula anticoncepcional, mulheres que foram extremamente desbravadoras, que nos deram, né, a oportunidade de exercer uma série de direitos, mas não nos deram um manual de instrução. Não. No acerto e erro. Todos os dias. Então, acho que tem aí uma falta de modelo. Sim. Então, eu vejo essa necessidade de criar modelos femininos para que as meninas possam cada vez mais ocupar esses espaços. Então, quando eu penso, não tem mulheres na tecnologia, não tem mulheres na inovação, é porque eu não tenho referências, porque não surgiram ainda esses modelos. E cabe a nós ocupar e falar, ser referência. Para mim, a inovação
ela foi um desdobramento do empreendedorismo. Foi uma evolução natural. Eu não sou uma pessoa da tecnologia, eu sou uma pessoa de inovação em processos. Eu crio processos, eu crio metodologias novas. Eu hoje desenvolvi eu falo menina, ela fica até com raiva, porque é um mulherão já, você conhece a Bárbara Brilhante. Sim, maravilhosa. Eu peguei ela menininha na FAAP, tá comigo desde então, foi minha estagiária, hoje ela é uma engenheira de mão Sim. cheia. Então eu brinco que nós somos pink cérebro. Sim. Eu crio umas estruturas malucas e ela vai lá fazendo os organogramas, vai criando as Criando as caixinhas, caixinhas. a minha menina da programação. E é uma dupla que tem dado muito certo, né? A gente tem criado muitas coisas, como a gente criou toda a metodologia do Acebuche, e a gente se olha e sabe o que a outra está pensando, uma pessoa que para mim hoje tem muito valor. Sim. E é uma mulher também. Claro. Então, quando a gente pensa as equipes que estão sendo montadas, elas são predominantemente femininas. Você tem hoje a Ingrid Bars como presidente da Associação Brasileira de Startups. Esses espaços estão sendo ocupados por Fico mulheres. feliz de ouvir isso. E é importante, é muito importante estar, né, com mulheres também à frente. E a gente também ter esse equilíbrio nessa área, que também sempre foi muito masculina. Então, assim, eu acho que é um fluxo que está acontecendo, que ele vai ser natural, as mulheres estão ocupando espaço. Agora, a gente ainda tem uma limitação de que ainda a família é mais de responsabilidade da mulher do que do homem. E com as gerações, acho que isso vai equilibrando. Sim, sim. Mas eu Geração por tenho um geração. marido que eu amo de paixão, mas ele só sabe fazer pipoca. O dia que ele fez miojo em casa, minha filha passou mal. Olha aí, olha aí. Ainda temos algumas coisas que não são de processos de anos, que são estruturais, não tem como ir contra isso, não tem como. Mas o importante é que já mudanças estão acontecendo bem devagar. Eu vejo os grandes líderes do mercado, você pega startups, você pega até startups que são unicórnios, que faturaram bilhões, é difícil você ainda ver uma mulher, uma startup de mulher. Não me vem na cabeça, é engraçado, eu pego todos os grandes players do mercado mundial, empresas que lá conseguiram fazer a sua startup bombar, você não vê mulher. Ai, eu discordo. Ai, eu que acho bom, que que bom, tá que aparecendo bom. Tá aparecendo, muita startup Ale? boa, com mulher à frente. Sim. Vou citar aqui a Pluri, que é uma startup fantástica, que está com a gente, a Hoff, com a Janaína maravilhosa, Que bom, fico feliz de ouvir isso. Pinguim, várias. Assim, o que eu acho ainda é que por conta desse multipapel que a mulher tem, às vezes ela não tem tempo para divulgar o trabalho dela. Sim. Então, eu acho que precisa ter mais voz, talvez ter mais mais espaço, marketing pessoal, olha aí. mais marketing pessoal, mas trabalho bom, isso tem. Agora, a gente falou um pouquinho da Acebuche, para quem está ouvindo, e é um projeto muito bacana, que faz parte do Pátio 76. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o Acebuche e a importância do Acebuche no panorama anual da cidade. E é incrível eu até vou deixar você falar, porque então, eu vou tirar o chapéuzinho aqui, FAAP. Sim, agora você coloca o do Pátio, que é o da Associação Comercial. O chapéuzinho da Associação Comercial, que é a minha segunda casa, né? Eu estou há mais tempo na Associação Comercial do que estou na FAAP. Tenho 26 anos de Associação Comercial, é uma vida. Muito do que eu sou hoje, dessa história empreendedora, ela aconteceu porque a Associação Comercial me abriu portas, né? Porque eu ia desde a reunião do papai e da mamãe ali. E eu estou tendo a oportunidade de lá realizar um sonho. Numa instituição onde eu aprendi tanto, com toda a tradição que ela tem, com todos os empresários de renome que por lá passaram, por tudo que ela representa na história do empreendedorismo paulista e do Brasil, Sim. Você poder ter a honra de liderar o projeto de inovação e de renovação dessa instituição é um presente, é um sonho
que foi muito planejado, que foi muito estudado. E quando a associação comercial começou a falar em nós queremos startups aqui, a primeira coisa é, gente, não vai dar liga, porque é um ambiente muito tradicional. E daí, ó, acabou de aparecer a foto, olha como isso se chama sincronicidade, que a gente criou o slogan do tradicionalmente inovadores. A gente foi entender que a associação comercial não estava sendo inovadora agora. Ela sempre foi, Olha só. desde que ela existiu. Sim. E quando o Proust Rodovalho fundou a associação comercial há 128 anos atrás, ele era fundador da Melhoramentos, que hoje é a companhia aberta mais longeva da história do Brasil. Ele já tinha sido presidente da Câmara Municipal de São Paulo, então ele tinha representatividade política. Ele que ajudou na industrialização de São Paulo, que ajudou a criar as primeiras fábricas de cimento, Que demais. que foi a grande locomotiva do nosso estado. E ele tinha um objetivo, que era reorganizar a Bolsa de Valores de São Paulo. Então, a gente está falando de representatividade, a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de buscar capitais. Tudo isso a associação comercial sempre fez. Sim. Então, era uma... Quando a gente conseguiu entender de que isso era natural, que a gente só estava mudando a comunicação, sim. tudo fluiu muito bem. Mas a gente não é um banco, embora a gente tenha um banco. A gente não é um venture capital, embora a gente possa investir em startups. Nós somos a casa do empreendedor. Então, como é que eu poderia chamar startups e depois falar assim, você serve, você não serve. Exatamente. Você serve, você não serve. Delicado. Como um programa faz quando chama, qualquer programa, abre sim. chamamento, eu quero esse eu não quero, eu Sim. não posso fazer isso com o meu associado. Então, a gente criou toda uma retaguarda com muitos dados. A gente analisa mais de 1.000 dados dessas startups. Então, Eles se inscrevem, então, como funciona? A startup, ela se inscreve para participar do programa. A gente abre inscrição, por enquanto, uma vez por ano. Estou falando por enquanto, porque está nos nossos planos. É aumentar isso, fazer uma entrada recorrente. Mas estamos agora na 3ª edição, são edições anuais até então. Aliás, fala também do nosso crescimento estrondoso do ano passado para esse ano, incrível. A gente começou com... A gente também usa o termo impulsionamento de startup, porque nós não somos incubadora, não somos aceleradora, mas nós vamos ajudar essa startup a fazer negócios, a entender que o melhor dinheiro que ela pode ter é o dinheiro do cliente. Esse é o melhor financiamento, que é ganhar o mercado. E a gente entra para atuar nisso, então precisa ser startups que tenham já uma validação de mercado, ou estejam em fase final de validação. A gente não seleciona startups iniciantes. Perfeito. Mas todas as startups são encaminhadas para outros programas. A gente leva essa edição, a gente está levando um pouco mais de tempo para retornar a todas, porque nós tivemos mais de 1.000 startups inscritas. Todas de São Paulo? Não, a gente Brasil. Já teve mais de 50% do Brasil representado, sem nunca ter feito um anúncio fora de São Paulo, colocado lá, que a gente põe para impulsionar no Instagram, é São Paulo, São Paulo, São Paulo. Isso mostra como as startups estão carentes e precisam de um cuidado, de uma mentoria, né? De um suporte maior. E eu acho que essa visão de mercado, porque quando a gente desglamoriza, e eu sou uma pessoa da desconstrução, né? Porque é muito fácil, vem aqui, paga a minha mentoria, faz, porque a sua startup vai valer 1 bilhão. Gente, deixa eu contar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Startup só vale se alguém pagar. Exatamente. Essa história de valuation, porque o meu valuation em tanto tempo é besteira. O que vale é fluxo de caixa. O que vale é nota fiscal emitida. O que vale é dinheiro no bolso. Perfeita. É e isso. A gente traz essa visão. Não é, olha, vamos queimar dinheiro, cash burns. Gente, isso funciona de 1 para milhão. A gente precisa desglamorizar, que era o que eu fazia nos anos 90. E dizer que isso tem futuro,
mas tem que ter responsabilidade, Sim, tem que sim. ter pé no chão. Acompanhamento, Porque startup tudo, tem que passo virar a passo. empresa. Se não virar empresa, Acabou. acabou. É. E aí essa visão que a associação comercial traz de poder juntar os seus empresários tradicionais que querem olhar o fluxo de caixa, se isso vai dar dinheiro, se isso não vai dar dinheiro, não é o meu valuation futuro, É o agora. é o agora, é como é que você está com a sua conta no banco, você está conseguindo pagar a escola das crianças, isso está dando dinheiro? Exatamente. Então, a startup, ela se inscreve no ACBoost, ela passa por um processo seletivo. 7 etapas. São 7 etapas. Online, são mais de 100 perguntas. E ela vai passando de com fase. filtros, nós tivemos agora 1.029 inscritos nessa última Edição. 200 e poucos chegaram na etapa 7. A gente teve a oportunidade de escolher 60 startups que estão no processo agora com a gente e que semana que vem a gente não deixa pelo caminho, mas só vão rumo ao selo de inovação 30 startups. A semana que vem a gente divulga, né, quais são essas 30, mas todas as 60 até o final continuam recebendo todos os processos de mentoria, que são não só do Pátio, da equipe do Pátio 76, que hoje está bem estruturada, mas também dos conselheiros de inovação da Associação Comercial de São Paulo, do CONIM, e do Sebrae São Paulo. A gente tem uma parceria muito grande, onde cada startup ganha mais de 30 horas de mentorias com especialistas de mercado. Então, tem um suporte, cardápio de mentores que ela pode usar especificamente, 2 horas num assunto, 4 horas em outro, poder cobrir os desafios que a gente detectou para o próximo passo dessa startup, e também um mentor padrinho que acompanha todo o desenvolvimento dessa trilha. Mas as que têm o melhor desempenho e que também pontuam melhor no nosso score, esse programa, é importante a gente falar que, como Associação Comercial de São Paulo, não tem nenhum custo para o participante. Olha que bacana. Não tem um belo custo, incentivo. Ele isso. não paga para participar, não paga para se inscrever, não paga para participar, não tem equity, mas a gente tem um score que são oportunidades de negócio para a associação comercial. São onde que dentro desse processo a gente consegue detectar negócios que a associação comercial pode participar, produtos que podem ser criados em parceria, e a gente está aqui com um já gestado para lançar. E aí, se você tem startup e não sabe medir o seu TAM/SANSOM, que é o tamanho do mercado que você pode trabalhar, a gente está trabalhando junto com a ROF, que é uma startup que participou do ACBoost 2, e a gente está com esse produto pronto para ser lançado em conjunto, e pode aí ajudar muitas startups. Bom, então se a pessoa que se você tem uma startup, não deixa de se inscrever na próxima edição, porque a desse ano já foi, mas tem que ficar de olho ali no Instagram do Pátio 76 para poder entender como funciona. Mas quem não participa do ACBoost, existem alguns momentos, que aí só quem segue o nosso Instagram sabe, onde a gente abre seleções para participarem da nossa comunidade. Perfeito. E a gente vai ter grandes eventos ainda na comunidade, inclusive um com você até o final do ano. A gente está com uma comunidade hoje que a gente administra pelo Slack, que é uma ferramenta onde a gente pode interagir com mais de 500 fundadores de startups. Que demais. E a gente quer também criar esse ecossistema. É uma comunidade e é muito importante essa troca, porque realmente gera muitas inseguranças, é um caminho muito incerto, muitas vezes não tem experiência de mercado, não tem experiência, está começando, ou já começou, mas ainda está um pouco perdido. Então, é muito importante ter esse suporte, esse apoio e essa sensação de comunidade, que eu acho que é o fundamental para a construção deles. E eu acho que cada vez mais a gente precisa se sentir parte. Com certeza, com certeza. Eu queria aproveitar e agradecer a Tegra Incorporadora, nossos parceiros aqui do Pod da BAC. A Tegra está há 45 anos transformando a vida ao seu redor.
ela possui imóveis em todas as regiões de São Paulo, nos melhores bairros como Perdizes, Moema, Campo Belo, Brooklyn e muito mais. Prontos para morar ou só alugar? Então acesse o site tegraincorporadora.com.br e saiba mais. Agora, Lê, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência. Vocês agora estão fazendo um trabalho também voltado para o digital. Como você vê a importância do digital para essas startups, para a imagem de autoridade e também até para o próprio pátio, todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, o quanto isso é importante nos dias de hoje, você que está super por dentro do mercado digital, de inovação, de tecnologia, fala um pouquinho. Eu acho que a gente está tendo que aprender a se relacionar, né? Porque eu venho de uma geração do olho no olho, sim, né? você comentou. E até me veio aqui uma frase da minha mãe, estava na pandemia, porque a pandemia acho que realmente foi um divisor de águas, né? Sim. E eu lancei na época, assim, a toque de caixa, um programa ao vivo chamado SOS Empreendedores, que foi um boom, assim, porque a gente teve uma rapidez muito grande para colocar o ar. E aí eu estava em Avaré, passando o final de semana, meus pais estavam lá e eu entrando online no programa e tal. E minha mãe fez assim, filha, você está se realizando. Eu falei, por quê? Porque agora você pode falar se olhando no espelho o tempo inteiro. Porque eu era muito dramática e eu fazia as coisas olhando para o espelho da minha escrivaninha. Mas é isso, a gente tem que aprender a se comunicar diferente a um outro canal. Não é mais o olho no olho. Sim. Às vezes é um olho para a gente mesmo, né? Porque quantas vezes eu vou dar palestra online, você sabe que tem lá 500, 600 pessoas, mas você só está vendo a sua tela. Verdade. É só com você que você interage. E isso tem uma dificuldade muito grande de romper barreiras. Porque às vezes, eu juro, eu começo a pegar aqui, vou gravar, e falo assim, não, mas a Aline mandou eu fazer isso, eu vou fazer. E eu tô me sentindo uma ridícula falando com o celular. É porque não é fácil mesmo, realmente, tem muitos desafios. Mas aí você pega pessoas mais jovens fazendo isso com uma naturalidade tão fácil. Então, assim, acho que é uma mudança de mindset, mas que veio para ficar. Ou a gente vai se relacionar online e para essa geração, acho que a minha filha vai cobrar royalties, né? De tantas vezes que eu tô falando nela. A gente voltou de férias e tivemos umas viagens super legais no final do ano e tal. Eu falei, filha, você não tá ansiosa para ir para a escola, para contar isso tudo para os seus amiguinhos? Espera assim que eu ficar. Claro. Faz 2 meses que você não vê seus amigos. Eu, mãe? Não, falo para eles todos os dias, a gente está junto todos os dias, porque eles estão no vídeo do WhatsApp. Exatamente. Eles se relacionam de outra forma, para eles a presencialidade já não é tão não é essencial. mais o tá aqui, ter que pegar. Então, se a gente não aprender a se relacionar assim, a gente vai ficar para trás, a gente não vai conseguir desenvolver bons produtos, não vai conseguir vender. E eu acho que esse é um desafio do qual eu tenho a Aline como uma grande mentora, e ela fica me cobrando às vezes, você não fez, vai lá, cadê os vídeos dessa semana? Eu tenho cara de boazinha, mas não, eu sou boazinha, não sou brava não. Mas é toda uma nova comunicação. Claro, porque saber se posicionar. A mídia tradicional, com a força que ela tinha antes, não existe mais. Não tem mais essa, anunciar na novela. Não. Eu não sei nem que novela está passando. E é incrível que a gente também fala muito só de Instagram, e a gente não pode esquecer das outras mídias que são tão importantes quanto o Instagram, como o LinkedIn. Então, você vê essas startups, muitas vezes, elas precisam de um relacionamento B2B também, elas precisam de autoridade, elas têm que também fazer parte de outras mídias que converse com o público. E muitas vezes o aporte de um investidor ou um projeto que ela vai apresentar está dentro do LinkedIn. Tem que saber se vender, tem que saber ter autoridade, tem que saber também fazer conteúdos bons. E eu acho que tem uma diferença, Aline, e eu trabalho assim, quando eu estou desenvolvendo as minhas mídias sociais, eu tenho poucos seguidores ainda, quero ter milhares, centenas de milhares, milhões, mas a gente não pode confundir seguidor com relacionamento.
Concordo plenamente. Eu acho que networking É essencial. é você pegar o telefone e a pessoa te atender. Exatamente. Isso é networking, e eu gosto de uma expressão que eu falo que a gente vive na era do know-who, não é mais o know-how, é quem você conhece, não o que você conhece. Porque tem muitas novidades, você poder falar com especialistas, com pessoas que são referências, elas te atenderem. Isso é uma construção de longo prazo, como a construção de seguidores também é. Sim. Você precisa ter um relacionamento, você precisa ter um canal de resposta, né? Eu acho que você não pode falar sozinha. Eu tenho uma pessoa que eu sigo que me dá um ranço, que não é famosinho, né? Porque eu falo, o problema é essa coisa que a gente fica de ser micro-influencer, que a gente se acha. Eu fui dar uma palestra semana passada em Campo Grande, e aí me abordaram e falaram assim, eu posso tirar uma foto com você, porque eu te sigo no Instagram. Eu falei, nossa, eu já sou uma micro-influencer. Eu quase falei assim, não, deixa eu tirar uma foto com você, eu me marco. Que eu encontrei uma seguidora. Engraçado. Mas eu acho que tem uma diferença de construção de relacionamento. Sim. E quando surgiu o boom do Instagram, se podia comprar seguidor. Então, você olha lá, a gente que tem dezenas de milhares de seguidores, você vai lá, tem meia dúzia de likes. Exatamente. Porque não tem relacionamento. Então, acho que é muito importante, e você como mentora, você nos traz muito isso, dessa construção, de ter uma via de responder, de criar um engajamento. Sim, sim. Aí, é uma comunidade online também, hein? A gente não conhece pessoalmente e por conta das mídias sociais parece que somos grandes amigos. Sim, sim. E é importante também, quem está assistindo e é empreendedor, ou ouvindo, né? Assistindo e ouvindo, é importante você estar e fazer parte de eventos de networking. Porque a gente fala muito da imagem do Instagram, do LinkedIn, que é essencial para a construção de autoridade, para você poder se vender muito bem, para você gerar fluxos para sua empresa ou para sua startup. Porém, é através do networking que você vai construir a sua relação offline. Um complementa o outro. Eu participo e vou muito em eventos de networking como empreendedora. Nossa, será que já 20 anos? Eu acho que há 20 anos. Gente, 20 anos, que coisa. Eu sempre estive em eventos de networking, me vendi. Como que você faz o seu pitch? Como que você se vende em eventos de network? Ele é essencial para a construção, porque ali você vai fazer bons negócios, você fala do seu negócio, você marca uma reunião, você apresenta a sua startup. Então, o offline e o online, eles têm que estar muito bem afiados. E perder a modéstia. Exato. Porque mulher, de uma maneira geral, fala, não, tem vergonha. Não, tem vergonha. Tem que estar com o pitch afiado. Tem que estar com o pitch, tem que ser cara de pau. E saber se vender. Eu tenho uma seu frase, projeto. Aline, que eu uso muito para me descrever, que é assim, minha ousadia me define. Tudo o que eu tive cara de pau de lá fazer deu certo. Tá vendo? O que eu não tive, não sei se teria dado certo, porque eu não fui lá. Exatamente. Então, eu tenho um lema parecido do seu, que é assim, quanto mais alto o desafio, é para lá que eu vou. Eu gosto de sentir como empreendedora raiz, aquele frio na barriga e falar, eu vou, com medo ou sem medo, tem que também se atirar. E o importante é não achar que você já fez tudo pela sua empresa. Não, porque você vai ser engolido pela concorrência. É sempre ir mais, vai além, testa, vê se é possível. Se você não entender as mudanças da inovação, da tecnologia e trazer isso para a sua empresa, você vai ser engolido. Adianta ter criado a fórmula mágica, mas eu inventei o marketplace, eu inventei tal coisa. Vem depois todo mundo e copia e vai passar por cima. Então, tá bom, o que você vai fazer agora para se reinventar? Quais são os próximos passos? Olha quantas coisas estão acontecendo no digital. A questão da inteligência artificial, a questão da robótica, a questão de processos que estão cada vez mais automatizados. E se sua empresa não faz parte, não entende, ela vai ser engolida.
Isso mexe na nossa vida, né? Eu tenho um assistente pessoal de IA no celular, eu já não procuro mais no Google, eu pergunto para a Mônica me diz o que que eu preciso, já me dá interpretado, escrito. Sempre que eu vou começar um roteiro, eu pergunto para a inteligência artificial o que que ela fala sobre alguma coisa. Não é que eu acredite piamente, mas é uma É base uma de ferramenta. reflexão, né, É, de onde você começa. E a gente precisa colocar isso na nossa vida, não tem precisa. mais não Não. fazer. E tem gente que luta ainda contra. Não, não acredito, não, não é para mim, não, não. Mídia social, não. Ah, inovação também, não, não, não. Tá bom do jeito que tá minha lojinha, tá bom do jeito que tá minha empresa. E dá que você é engolido. Aquela frase de o que te trouxe aqui não é o suficiente para te manter aqui, é válido para todo mundo. É válido para mim, é Né? válido para você, para quem está ouvindo, Né? assistindo, né? A gente sempre vai precisar buscar novas ferramentas e eu acho que ter um mindset aberto, ter a mente, né, propícia para que você entenda essas oportunidades, que você possa dialogar com elas. Perceber esse fluxo é muito importante para a evolução Essencial. pessoal e É. profissional. E sair da zona de conforto. Não, eu acho que não tem nada mais perigoso na face da Terra do que a zona de conforto. Você fica acomodado, estagnado e não acontece nada. E a zona de conforto traz medo. Exatamente. Agora, quando você se desafia, dá aquele passinho, passinho, será Aí que vai dá o dar friozinho certo? na barriga, ele é muito bom. Exato. O frio na barriga é É. essencial para você amadurecer como um bom profissional. Ninguém O que dia que não cresce, dá frio na nenhum barriga tá líder. errado. A gente vê tantos líderes do mercado e todos têm essa trilha. Todos ousaram quando todo mundo falava não, não vai ser possível. Ou não, será que isso vai acontecer? São pessoas que saíram e que foram atrás, tiveram resiliência, saíram da zona de conforto e fizeram acontecer. Hoje em dia você vê cases incríveis de empreendedores, ou no mercado digital, ou até de empresas, e é incrível como são pessoas que tiveram aquilo que eu falo, o Eye of the Tiger, que foram atrás, o olho de tigre. Agora, Ale, falando um pouco, até acompanhando isso de tendências, inovação, que a gente falou que é tão importante para aplicar nas nossas empresas, eu queria que você contasse um pouquinho dos eventos internacionais que você participa. Eu sei que você sempre vai nos maiores e melhores eventos internacionais ligados à tecnologia e inovação e tudo, como os SXSW, o Web Summit em Portugal e tantos outros. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, eu acho que é importante a gente estar conectado globalmente. Eu acho que a inovação ela é um movimento que acontece primeiro em alguns polos, né? Então você vê as coisas acontecendo primeiro Israel, né? Europa, Estados Unidos, e que elas acabam vindo para cá. Então são ondas que você percebe, até por conta de momentos das empresas. E isso faz com que a gente abra o olhar, né? E sem falar que, assim, quando a gente sai do nosso dia a dia e vai para um evento fora, que a gente se desconecta da nossa rotina, que a gente está disposto a trocar, a receber conhecimento, todos esses eventos trazem palestrantes incríveis, Incríveis. grandes CEOs. Né? Eu, no Web Summit passado, assim, eu adoro automobilismo. Então, estava o Toto Wolff falando da Fórmula 1. Cara, onde é que eu ia ter a oportunidade de ouvir esse cara, a liderança dele? Então, são momentos que nos inspiram também. Então, acho que Sim. mais do que nos ensinar, é um momento onde você carrega as baterias. Eu, esse ano, estava assim, aí eu vou para o Web Summit, não vou para o Web Summit. Ai, tem que ir para Portugal, voltar correndo. Falei, não, eu vou. Porque se eu não for, não recarregar as minhas baterias, não me sintonizar com o Com o que que está está acontecendo. acontecendo, isso vai impactar no meu ano todo. Aliás, nós vamos e vamos fazer coisas juntas lá. Vamos, vamos, vamos. Estou tomando as decisões essa semana que eu fui protelando, mas ontem eu já bati o martelo na minha cabeça que vou. Sim. E não só o Web Summit, a NRF, principalmente por Sim. conta da associação comercial, do PAT 76, eu preciso entender o que tem de startups de varejo, e esse ano eu comecei um estudo inédito, que eram os problemas que as startups resolvem, né? Então, todas as startups que estavam expondo
na NRF desse ano, do mundo inteiro, Olha que só. estavam para resolver algum problema. Então, cataloguei todos esses problemas e a gente agora deve lançar para a Feira do Empreendedor em outubro, Olha que dia legal. 15 e 16, aqui em São Paulo. São os dias que eu vou estar dando palestra, mas ela começa dia 15 de outubro, a semana inteira. Feira do Empreendedor do Sebrae São Paulo. E antes, vou para a Feira do Empreendedor de Cuiabá para dizer também o que essas startups que estão procurando a associação comercial, que se inscreveram no AC Boost, quais problemas elas estão buscando resolver. E que tendências, falando até um pouquinho dessa parte que a gente falou tanto, que as empresas e startups, enfim, o profissional, ele tem que estar antenado. O que mais te chamou a atenção do que você viu até agora esse ano, lá fora? Bom, eu acho que tem aí muita tecnologia para presencialidade. Então, você tem desde verificar que você é você, até fazer você sem você estar lá, como são os deepfakes, né? Que são os vídeos onde você cria, te filmam e aí você põe o texto e a IA reproduz você falando, reproduz a sua voz, então conseguem te Mas, reproduzir. E a questão de levar isso para um outro nível, que é a holografia. Então, visualmente, você estar ali presente, de mesmo corpo, não estando mesmo não presente. estando. E eu acho que isso muda. Acho que a forma como a gente está se comunicando, ela é um desafio, não só para as pessoas, para quem quer se tornar uma referência, como eu, mas para as empresas, para as vendas, e você criar. Porque a comunicação passa pela humanização. Empresas não se comunicam, pessoas se comunicam. Pessoa se conecta com pessoa. Então, como é que as empresas vão trazer essa presencialidade? E aí, quando você está falando de deepfake, imagina se o seu chatbot Exato. pode ser um vídeo do presidente da empresa respondendo aquela dúvida, Olha, conversando com demais. você. E isso você viu muito E isso é uma coisa que eu tenho visto, além, né, das grandes dificuldades que a gente tem de Martechs, que são as ferramentas de marketing. Acho que é um mercado que está em transformação, que tudo que se conhecia sobre ele mudou. Muito. E está mudando, e quanto mais... ele não é mais um mercado experiencial, experimental. Ele é um mercado baseado em dados. Então, você precisa hoje de muitos dados para poder tomar as decisões certas de com quem falar, onde falar, por qual canal falar. Perfeito. Então, nessas feiras todas que temos, quais que você pontua como as principais? Que a pessoa, se tivesse que escolher uma, qual ela começaria? Eu acho que inovação geral para todos os mercados é o Web Summit. Que é o de Portugal. Vai acontecer agora em novembro. Vai acontecer em novembro. Em janeiro tem a NRF em Nova York, que é uma feira que um evento que tem mais de 100 anos, é tradicionalíssimo e completamente inovador. As pessoas ficam esperando a NRF para saber quais são as novidades do varejo, mas aí é específico para o mercado de varejo, e o SXSW, que acontece em março, que aí é voltado para a indústria criativa, games, artes, música, como é que a inovação dialoga com esses mercados. Ou seja, cada um traz uma proposta, mas se fosse para escolher um, você escolheria o Web Summit de Portugal, certamente. Eu acho que para começar é esse que te dá uma visão geral. Olha só que interessante, e vale investir. É o tipo de uma viagem importante para o empreendedor também entender como que está a visão global do seu negócio digital. Eu acho que é uma conta de assim, quanto você pagaria um curso. E acho que a gente vive hoje no mundo do lifelong learning. A gente precisa aprender o tempo inteiro. Sim. E esses eventos trazem muito conteúdo. Cada ano eu vou com um objetivo. O ano passado, no Web Summit, eu quase não assisti palestra. Eu só fiz networking. Eu só fiquei no salão lá, conecta com uma pessoa, conecta com outra. Esse ano eu preciso aprender. Então, acho que são momentos também que você tem que conectar do que você tem de expectativa do evento. Porque se você for lá sem planejamento, você fica assim, ó, deslumbrado. Tem uma viagem e você sai frustrado. Que perdeu alguma coisa. Porque...
Isso é uma coisa que a gente aprende a viver, que é com FOMO, que é o feeling of missing out. Você não consegue estar em todos os lugares, você não vai aproveitar tudo, então você tem que ter foco. O que você quer? Quais são as prioridades? O que é o essencial? É essencial, exatamente, exatamente. Agora, nós temos toda semana o momento da comunidade BAC, onde você pergunta e meus convidados incríveis respondem. Então, vamos lá, Ale, algumas perguntas aí do meu público. A Júlia quis saber como que é o processo de seleção da startup. Bom, a gente tem a ferramenta hoje toda parametrizada, então a startup se inscreve, existem filtros nessa ferramenta que vão fazendo a escolha automaticamente até ela chegar na etapa 7. Quando ela chega na etapa 7, ela pode postar o vídeo de pitch dela e a gente vai assistindo esses vídeo pitches de acordo com o ranqueamento que a ferramenta nos deu. Ah, essa startup fez tantos pontos, essa fez tanto. E aí, quando a gente pega da mais pontuada para menos, a gente vai buscando o match de produtos que podem nos interessar. Então, até a etapa 7, ela é automatizada, cria um ranqueamento e aí quando a gente chega na etapa do vídeo pitch, aí tem uma equipe que já é uma análise mais subjetiva. Sim. Onde a gente vai buscando, e também o que a gente pode dar para essa startup. Claro. Já teve startup que foi super bem ranqueada, e que a gente assistiu o pitch e falou, cara, eu não consigo ajudar, ela já está num nível... que já não tem como. Não vai criar engajamento com a gente. Então, aí é essa questão de feeling mesmo, né? De quanto a gente pode impactar nessa startup e o quanto isso também pode reverter de possibilidades de negócios. Carol perguntou como fazer um pitch perfeito. Grande desafio. Mas uma coisa eu te digo, se você não conseguir falar do seu produto em 3 minutos, tá errado. Por quê? Porque eu acho que o grande lance da comunicação é você conseguir simplificar todas as complexidades que existem. Exatamente. Então, se você tem que explicar muito, não tá bom ainda. Faz de novo. Mas pitch, a gente trabalha com algum roteirinho, que é que problema você resolve, como você resolve, quem é você para resolver, quais os recursos que você tem e o que você precisa para o próximo passo. Perfeito. Você fazendo isso no pitch. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Vários eventos de networking, quando eu vou, não é o pitch, tudo bem, aqui é o pitch da empresa, mas, gente, pelo amor de Deus, às vezes você está num evento, a pessoa começa a falar dela, ela não para de falar. É o começo, o meio e o sem fim. Então, você fica lá, a pessoa meia hora contando e você já tá assim, nossa, eu tenho uma reunião depois eu tenho que buscar os meninos na escola depois. Você nem presta atenção. Eu tenho muito essa questão de speed mentoring, né? Que a pessoa chega e tem 15 minutos com você. Você tem que falar. E aí eu falo assim, que problema você resolve? Aí ela fala, não, porque eu tava caminhando da praia, não quero saber onde você tava, que problema você resolve? Você fala não, o que, como, pra quem... O que você resolve? Não sabe, tchau. Mas é bem isso. E nas minhas mentorias, às vezes em treinamentos em empresas, eu faço muito isso. Eu chamo a pessoa no palco, ela quer me matar, mas eu falo, você tem 1 minuto cronometrado para me falar de você. Marketing pessoal, como você se vende? Se a gente estivesse no elevador juntos, como você ia falar de você? E esse discurso, ele tem que estar afinado em todos os lugares que você vai. Você tem que saber se vender. É essencial, porque a atenção da pessoa, às vezes, é uma pessoa muito importante, que não tem tempo. Aconteceu comigo recente, eu fui num evento e era um investidor anjo super ocupado, não tem agenda, não é um profissional que é fácil acesso. Eu falei, ele tá aqui, eu preciso falar de mim. Em 1 minuto eu falei de mim, ele puxou o cartão, vamos marcar um call, vamos marcar uma reunião. Pronto. Quer dizer, prendi a atenção dele e logo todo mundo já pegou ele e acabou. Então, se você não tem esse poder de síntese, de falar de si mesmo, Carol, é importante investir no pitch. Como que anda o seu pitch de vendas e o seu pitch, seu marketing, como você se vende? E treina, né? Treina, põe no celular 1 minuto a câmera e você vai acompanhando a sua evolução. Você vai pegar o primeiro e depois de um tempo você vai pegar os outros e vai falar, nossa, é treino. Como assim? Tudo é treino na vida, tem que treinar e muito, né? Bom, vamos lá. O Carlos Eduardo perguntou se você acredita que se a inovação e o empreendedorismo podem desempenhar um papel significativo na recuperação econômica pós-pandemia. Como?
Isso é o básico da livre iniciativa, né? Eu acho que se a gente tem qualquer utopia de que governos, sejam Sim. eles de que correntes forem, vão resolver a nossa vida, não vão. A gente só precisa ter um ambiente saudável para que a gente possa empreender. Acho que o brasileiro é muito empreendedor. Acho que tem um programa, tem um quadro agora no Luciano Huck, que é tipo, agora a NASA vem, né? Que a gente inventa umas coisas absurdas. O brasileiro é extremamente criativo. É mesmo. E é transformar em negócio e é cada vez mais ter autorresponsabilidade, que ninguém vai resolver nosso problema. Quem tem que sair para a rua e resolver somos nós Somos mesmos. nós, arregaçar as mangas e lutar, né? Agora, eu queria uma pergunta minha. Você falou muito lá no começo de equilibrar os pratinhos e não deixar cair nenhum. Como que você consegue equilibrar essas suas múltiplas responsabilidades, compromissos profissionais e pessoais, que também são extremamente importantes, e a saúde mental também, que a gente tem que falar cada vez mais. Como você consegue, então? Não consigo. Não, mas vamos lá. Na maioria dos dias eu consigo. Não é sempre, essa mulher é tão gente. ocupada, gente, não tem como. Olha, eu tenho alguns truquezinhos. A primeira, eu acho que assim, por mais que eu tenha diversos papéis profissionais, todos eles se conversam. Como eu viro de FAAP para associação comercial e vou dar uma palestra, o assunto é o mesmo. Um contribui com o outro. Eu sou uma melhor executiva na FAAP porque eu tenho um relacionamento da associação comercial e eu sou uma melhor palestrante porque eu tenho a vivência da FAAP, o relacionamento e a comunicação da associação comercial. E ser palestrante, me ajudar a comunicar, interagir, volta para tudo isso. Então, a minha vida profissional, embora ela tenha diversos papéis, esses papéis não entram em disputa. Eles são uma coisa só em instituições diferentes. Então, isso facilita. Sim. A vida pessoal faz a pausa, porque o mais difícil é conciliar isso, e eu tenho que agradecer muito o meu marido nesses últimos meses, porque agora que eu tenho uma filha adolescente, né, existem mais desafios, mais demandas, e inverteu um pouco a minha vida profissional com a dele, no sentido de que hoje eu viajo mais e ele menos. Então, ele tem se desenvolvido em coisas que ele não imaginava que ele poderia se desenvolver. Então, isso tem sido muito bom. E a terceira, qual que era a terceira? Saúde mental. A que saúde isso mental, é eu essencial. canto. Ah, que legal. Eu canto, quem canta os males espanta. Olha aí, eu não sabia disso. Eu faço aula de canto, eu Que adoro demais. cantar, sou uma péssima cantora, mas eu adoro cantar. E eu fui fazer canto por outro motivo, minha voz era muito fina, então eu era muito infantilizada, e eu precisava ter mais impostação de voz, e ao invés de fazer um fonoaudiólogo, eu fui para aula de canto, e descobri que cantar é a minha melhor terapia. Olha Meu marido só. me chama de drama queen, porque eu só gosto de música que grita, mas aí eu entro na sala e eu grito tudo, e aí eu sou uma nova pessoa. Como é importante a gente ter esse momento nosso também, seja esporte, algum instrumento musical, mesmo canto, E outra isso é coisa que eu essencial. gosto muito, Terapia. que eu acho que isso... Já fiz muita terapia, nesse momento não estou fazendo, e aí acabo indo para os hobbies, né? Porque desliga um pouco. Total. Que é o canto e cozinhar. Olha. Eu não comentei isso, mas quando eu fiz a promessa de ficar um ano afastada de empreendedorismo e associativismo, sobrou tempo, né? Sim. E aí eu fui trabalhar em restaurante. Fui trabalhar na cozinha do restaurante com um querido amigo, Ivan Ascar, que é chefe. E eu aprendi que cozinha traz o momento presente. Então fica a dica de quando você estiver ansioso, vai para a cozinha. É verdade. Porque o que você for fazer é o agora. Você está trabalhando com fogo, você está trabalhando com faca. Você precisa ter uma atenção. Concentração, né? E o que vai dar certo é na hora. Exato. O molho vai dar certo na hora, a massa vai dar certo na hora. Você não tem que esperar meses de um projeto. Então, é uma coisa que, para mim, é muito bom. Quando eu me sinto ansiosa, eu vou para a cozinha. Nossa, perfeito. Mas eu odeio lavar louça. Só para deixar registrado, tá, gente? Agora,
Para os aspirantes a empreendedores, qual é o conselho mais valioso que você pode oferecer para se ter sucesso no mundo dos negócios? O que vale é a execução e não ideia. Perfeito. É isso. Eu lembro quando eu comecei na FAP que falavam assim, ai, professora, eu posso te contar uma ideia, eu posso fechar a porta, que acho que a minha ideia vale... Gente, sua ideia não vale nada. Se você não fizer, não vale. Não vale. E não pode desistir, porque eu vejo muita gente desistindo também. Nossa, Ah, não empreendedor, deu certo. Ah, tá, mas quanto tempo você está? empreendedor de 2 plano de meses. negócios, quem faz, eu tinha um amigo que eu falava assim, ele é um profissional do plano de negócio, ele nunca executou nenhum, Exatamente. criou vários. Teve várias mirabolantes ideias, mas que não foram executadas. Agora, toda semana, a gente tem um momento like. O que seria esse momento like? Eu gostaria de saber, Ale, o que você dá like na sua vida? Para os meus erros. Eu acho que cada erro que eu fiz foi fundamental para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. E se alguém às vezes me pergunta, você voltaria e faria alguma coisa de novo? Não. Não, porque esse é o caminho que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente se culpa de alguma coisa, e mulher é craque nisso, mas pensa que o que você está fazendo é ganhar o repertório para as próximas decisões que você precisa tomar. Quando a gente não tem parâmetro, né, é difícil. Exatamente. E as dificuldades, os nossos erros, os momentos de derrota, né, que a gente se sente fracassado, que é muito lindo, eu venho aqui e conto tudo maravilhoso que eu faço. Gente, eu já apanhei tanto figuradamente, né? Graças a Deus, não fisicamente, mas já errei tanto, eu já sofri tanto. Ah, ela é tão bonitinha, né? Mas fazer é outra coisa. Eu tive que mostrar que eu ia lá, que eu fazia, que eu batia no peito. Mas tudo isso me fez ser uma pessoa mais forte. Então, estou no segundo casamento, tenho um carinho enorme com o meu primeiro marido, mas deu errado, e que bom que deu errado, porque hoje talvez dê certo porque lá atrás deu errado. Então, acho que são essas coisas que a gente tem que parar de nos culpar tanto. Perfeito. E abraçar e integrar na gente os erros que a gente faz, porque é isso que nos torna ser humanos. E amadurecer e crescer como pessoas. E se alguma coisa estiver doendo, tem uma hora que para, que faz sentido. Perfeito, perfeito. E eu já vou embalar com qual é o propósito, o seu propósito de vida, Lê? O meu propósito de vida é ser o melhor que eu puder ser e isso se tornar um modelo para que outras meninas se tornem o melhor que elas puderem ser. Como eu disse aqui durante a nossa conversa, a nossa geração usufruiu de uma série de benefícios que não veio com manual de instrução. Às vezes a gente fala, não tem mulher na inovação, não tem mulher na tecnologia, porque a gente ainda não tem esses modelos de referências. Então, eu acho que nós, mulheres dessa geração, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder e ser modelos de referência para que, como a minha filha falou um dia, falou assim, por que eu não poderia ser? Então, eu acho que quebrar esses tabus e as crenças limitantes faz parte do meu propósito e esse é um dos motivos que eu amo dar palestra, que eu amo interagir com as pessoas, que eu amo me conectar, porque não é para glamourizar a minha história, é para dizer que sim, tem os dias que dão certo, os dias que dão errado, mas que no final tudo dá certo. E se cair um pratinho, tá tudo bem. Se cair um pratinho, tá tudo bem. Ai, nossa, que delícia receber você. Realmente, a minha ideia sempre aqui no Pod da BAC é trazer histórias inspiradoras para as pessoas que estão assistindo e ouvindo, elas terem essa força e ver que é possível em todas as áreas do âmbito profissional. Como é possível e como é bonito ouvir e ver histórias como a sua. Só tenho que te agradecer. Eu me sinto muito honrada de fazer parte da sua trajetória, de estar lá no Pátio 76, no Pátio 76, que eu sempre falo 76. Ai, cada hora a gente fala de um jeito. Aí eu falo de um jeito, e é muito especial para mim fazer parte dessa história e passar a agregar aquela equipe maravilhosa, que só tem pessoas incríveis, e todos em pró
de um caminho único, que é o crescimento no empreendedorismo, tanto aqui de São Paulo quanto do Brasil. Então, muito obrigada e que linda história inspiradora que você trouxe hoje, Ale. Aline, só tenho a agradecer, uma honra estar aqui, uma honra ter você na minha vida, e eu tenho certeza que esse foi mais um pedacinho Sim. da história que a gente está construindo para que a gente possa, de verdade, fazer a diferença. Sim. E eu acho que esse é o meu propósito, e eu fico muito grata de ter você comigo nessa história e me abrir essa oportunidade de poder me conectar com mais tantas pessoas. E se desse papo de hoje eu conseguir acender uma estrelinha Já na valeu. cabecinha de alguém, valeu por muitos e muitos esforços que a gente faz. Então, se você quiser conhecer mais, um pouquinho mais sobre a Alê, @AleCFA e também @Pateo76. Eu te espero, então, na quarta-feira que vem, às 18 horas, com mais histórias e convidados incríveis. E esse foi o Pod da BAC de hoje. Muito obrigada.